Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Para os demais. Bom, irmãos, eu vou fazer uma breve recapitulação, da aula introdutória que nós tivemos, tá? Vou fazer uma breve recapitulação e aí a gente parte para o conteúdo de hoje. Então vamos lá, deixa eu ver se eu consigo aqui. Hoje está passando sem o ajudante. Opa, coisa boa. Então, agora tem que parar, né? Isso tem que parar. Ó, nós estamos na aula, na matéria, melhor dizendo, de hermenêutica, que a proposta é interpretar os textos. Não se preocupem se vocês não conseguirem visualizar aqui, tá? Pela câmera de vocês aqui da sala virtual. Eu vou estar explicando, isso aqui é uma breve recapitulação, Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui a luminosidade. Opa, deixa eu ver, parece que agora deu uma melhorada, que a gente vai ajustando aqui. Bom, enfim, acho que não vai dar não, porque eu tô com duas câmeras aqui, E é luz para todo lado e projetor, então às vezes uma capta, a outra não, tá? Mas o que fica registrado é a outra câmera, então lá tá o escrito certinho. Só aguardar aqui que parece que tem algum entrando aqui, não sei se é convidado. Ah não, é o Erivaldo mesmo, é que ele agora deu uma disfarçada e entrou com outro nome, ó. Isso aqui é para ver se engana o professor. Ai, que maravilha. Vamos lá, queridos. Agora acho que ele vai conseguir. Bom, enfim. Então, hermenêutica, o que nós estamos estudando, vem do verbo interpretar, explanar. Tá? O verbo hermeneu também aparece lá, no Novo Testamento, com essas palavras no português. Explicar, explanar, interpretar. Esse é o significado, a tradução, tá, desse termo hermeneu, que dá o nome à nossa matéria, então, de hermenêutica, Então, vamos para a próxima aqui. Uma breve recapitulação mesmo, só para a gente estar aqui refrescando a memória, Depois de 7 dias, a gente sabe que muita coisa foge da mente. Então, bora nós, só fechar aqui um áudiozinho para... Pronto. Então, ó, nós falamos sobre a hermenêutica, Hermenêutica e exegese. Tá? A hermenêutica seria como, nessa ilustração, como uma receita, um livro de receita. A hermenêutica seria como um livro de receita, com regras de como fazer um bolo, seria a hermenêutica. A exegese é outro termo, que vem também do grego, que ele quer dizer extrair. Então, a exegese é uma parte da hermenêutica, tá? Então, a hermenêutica é a arte da interpretação dos textos, usa a exegese, que é o estudo dos termos originais, é você extrair do texto o significado das palavras, tá bom? Então, a exegese seria a preparação do bolo e, por último, vem a exposição, que é a pregação em si. Então, percebe que a pregação, ela não é a primeira coisa a ser feita em relação à palavra. A primeira coisa a ser feita em relação à palavra é entendê-la, é interpretá-la, O expor é a última coisa. Então, como você vai expor algo que você não compreendeu claramente? Então, tem muitas pessoas expondo, pregando, falando, mencionando a palavra de Deus, declarando a palavra de Deus, mas sem ter passado antes pela interpretação dela, pelo estudo, pela compreensão. Então, olha só como fica algo superficial e o pior ainda, algo muitas vezes equivocado, Às vezes não é só uma mensagem superficial, às vezes é uma mensagem errada, equivocada, que não tem nada a ver. Então, a gente já viu aí na aula introdutória que tem algumas complicações lá que a gente precisa ter as informações corretas para a gente passar, Então, a Bíblia, ela precisa ser interpretada, tá? Então, vamos lá. A palavra exegese significa tirar o significado do texto bíblico e é contrária à exegese, que é o impor ao nosso pensamento e as nossas ideias na palavra de Deus. Então, exegese é você extrair
E exegese é uma palavra que ela é bem parecida, mas ela quer dizer o contrário, né? Então é isso aqui, ó, tá vendo? A ideia é essa, né? Ó. Então isso aqui é exegese, ó, onde você extrai, interpreta, compreende, estuda, pesquisa sobre a palavra de Deus e você traz a sua compreensão. Ou seja, a minha mente, ela é esclarecida a partir do texto bíblico. Então eu extraio o significado do texto bíblico, tá certo? Agora muitas pessoas fazem isso aqui, ó, pega daquilo que elas acham, daquilo que elas supõem, né? E coloca, introduz no texto bíblico coisa que não tem nada a ver. Então é a imaginação fértil mesmo, informações equivocadas, né, que elas adquirem e aí colocam na Bíblia ou pegam textos bíblicos e atribuem àqueles textos bíblicos, aquelas passagens, ideias que o texto bíblico não tem. Então só para a gente entender aqui que é algo muito complicado, delicado, né? Então vamos aqui, ó. É o que a gente falou aqui, ó, sentido e significado da palavra. Opa, foi um a mais aqui. Bom, deixa eu voltar porque aqui já é a aula agora, né? Eu quero só dar uma recapitulada rapidinho aqui, ó. Vamos lá. Opa, foi demais. Vamos ver se eu consigo aqui, tá? Isso, vamos lá. Esse aqui, ó, isso que eu quero aqui. Isso, ó. Sentido e significado. Nós falamos que a palavra, o texto bíblico, a ideia, ele tem um sentido. O que é o sentido? O sentido é a ideia que o autor, né, quem escreveu lá aquele texto, aquele livro, enfim, aquela frase, o que ele tinha na mente dele quando ele falou aquilo, quando ele escreveu aquilo, né? O que os primeiros leitores, o primeiro público que teve contato com essa fala, por exemplo, o que os irmãos lá na igreja, na cidade de Roma, eles entenderam aquilo que Paulo escreveu para eles. Esse é o primeiro público. O que Paulo quis comunicar? Isso. Eles entenderam isso? Ótimo. Então a gente descobriu o quê? O sentido da palavra, né? O sentido do texto. O que esse texto comunicou para os primeiros ouvintes. O que o autor quis falar e o que eles entenderam. Eles não tiveram dificuldade de entender, irmãos. Porque eles estavam na cultura deles, com a língua deles, tudo era favorável, tá certo? É como hoje, por exemplo, eu pegar um jovem e falar para ele assim, olha, é o seguinte, faz uma conexão lá com o seu iPod, né? Mas dá uma reconfigurada nele, porque eu acho que o software deve estar um pouco desatualizado. Ele tem dificuldade de entender essa linguagem? Tranquilo, né, irmãos? Agora imagina a gente falando isso aqui há 40 anos atrás. 40 anos atrás. Eu, vocês, né, a maioria aqui, a irmã Gildete, que é, claro, bem mais nova do que todos aqui, mas nós que já somos tiozinhos, né, há 40 anos atrás, se a gente ouvisse isso, falar, o quê? Software? Configuração? iPod? Que negócio é esse? Então percebe que a linguagem não faria sentido para nós não teríamos esse conhecimento de tecnologia e nem os instrumentos, os aparelhos. Então percebe que não faria sentido porque nós não tínhamos essa realidade conhecida. Agora você imagina há 2.000 anos atrás, irmãos, há 3, 4, 5, 6.000 anos atrás, a gente está lendo algo que o autor lá escreveu numa linguagem que a gente sabe que nem sempre na tradução refere-se, né, no português, refere-se ao que o autor queria mesmo, porque tem a linguagem lá no contexto cultural, que a gente já viu, né, lá em Provérbios 25 e 11, por exemplo. Então percebe que há essa distância da Bíblia, porque é em outra cultura, em outra língua. Então percebe que a gente tem a necessidade de interpretar. Eles não tinham. Quando João, na ilha de Patmos, teve a revelação do Apocalipse, e ele escreve aos cristãos, falando daqueles símbolos, daquelas figuras, aquela coisa toda que a gente fala, nossa, que coisa confusa. João escreve exatamente com aquela linguagem, né, de metáfora, de símbolos e tudo mais, justamente porque eles entenderiam aquela linguagem. E é o contrário nosso, né? Então, olha só, eles entenderiam, por isso que ele escreve daquela forma, porque os cristãos estavam familiarizados com aquela linguagem. Nós que não estamos. Então, nós temos a necessidade da interpretação, né? Então, depois do sentido da palavra, a gente busca o significado. O que é o significado? Bom, então, primeira coisa, ó,
Como também nós não devemos pregar a palavra sem antes entendê-la, interpretá-la, estiver claro para nós, nós não devemos também extrair da palavra o que ela quer dizer para a minha vida sem antes eu ter descoberto, né, vamos colocar assim, o que o autor quis falar com aquele público. Então, o autor quis falar para o público, isso é o sentido da palavra, tá? Descobri então o que Paulo quis comunicar para os irmãos lá em Corinto quando falou isso, tá? Já está claro para mim. Descobri por causa da cultura, o que eles estavam passando lá na igreja, o que Paulo estava resolvendo, qual era o problema e tudo mais, o que Paulo comunicou. Tá bom. Mas nisso tudo aqui, o que faz sentido para mim, ou melhor, qual o significado que tem para mim, André, hoje? Lembra que eu falei na aula passada, irmãos, nós temos que ter muito cuidado quando a gente pega textos, principalmente do Antigo Testamento, que muitos deles eram dentro de uma cultura e só fazia sentido naquela cultura porque eles tinham lá uma realidade. Inclusive a Antiga Aliança exigia que eles fizessem votos, oferecessem animais, guardassem dias sagrados, tinha toda, né, uma questão cerimonial, religiosa e cultural. Diz respeito a Israel, não comer certo tipo de comida, né? A lei dietética que a gente chama, não ter contato lá com uma coisa ou com outra, porque aquilo lá os tornaria impuros diante de Deus na liturgia da adoração. Então isso a gente tem que saber que aquilo era um propósito de Deus com aquela nação de Israel, com os judeus. Para nós não faz mais sentido isso. Isso não tem mais um proveito, não existe mais uma atribuição, né, espiritual para nós. Agora, o que acontece? Nós sabemos o porquê que tudo aquilo foi falado, porque Deus exigiu isso e aquilo naquele tempo. Agora, isso tem para mim algum significado? Algum ensino que eu extraio daqui? Isso vale tanto para o Antigo quanto para o Novo Testamento. Então, eu vou buscar qual ensino que faz sentido, que pode ser aplicado na minha vida hoje, irmãos. Se a gente não fizer esse exercício, a gente se torna gente estranha, esquisita, não é? Que muitas vezes você vê cristãos aí totalmente equivocados, os caras assim, bem estranhos mesmo. Falou, mas que coisa é essa, né? E o crente tem que ser diferente, não esquisito, né? É o que a gente fala, né? Alguns são esquisitos. Mas calma aí, mas Deus nunca exigiu isso do discípulo de Cristo, do judeu, do sacerdote, do profeta, tudo bem. Mas quanto disso se aplica a nós? A esse exercício que a gente tem que fazer. Tá bom, amados? Essa recapitulação rápida e vamos para a aula de hoje. Então, deixa eu ver aqui se eu acerto para a gente continuar. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vamos ver. Não, é aqui mesmo. Estava confundindo aqui os botãozinhos, tá? Opa! Isso, agora vamos ver se... Pronto. Opa, consegui. Queridos, olha só. Eu vou fazer com vocês hoje o passo a passo aqui, ó, disso aqui. Isso é importantíssimo. Não tem pressa, essa matéria de fato é isso. É uma aula, a gente aprende uma, duas coisas. Tá certo? Não um monte de informação, não. Uma, duas coisas. É uma coisa por vez. E também essa questão, sempre indo, muitas vezes, naquilo que eu proponho para vocês, ó, irmãos, primeiro isso, depois isso, depois isso. Porque se a gente atropelar os passos, a gente também vai muitas vezes não chegar no resultado adequado. A gente tem que imaginar o seguinte, irmãos, uma esteira de produção, né? Muitos de nós sabem o que é uma esteira de produção, onde começa a fabricar algum produto. E tem etapas, não tem? Então, vou pegar aqui talvez uma coisa muito simples, ó. Isso aqui, ó, tá vendo? É onde é a luzinha, minha luzinha aqui, ó, meu laser, tá vendo, ó? O laserzinho, né? Opa, é que tá aqui, acho que para vocês às vezes não aparece só por causa, ó, tá aqui, ó, tá vendo lá em cima lá o laserzinho, ó? Então é o laser, é uma caneta laser. Essa caneta ela é fabricada com material de plástico. Esse material aqui, ele, primeira coisa, ele é injetado. Então tem uma injetora plástica que vai injetar o plástico no molde e sai uma carcaça, né? E aí depois disso, eu tô talvez até, né, não é exatamente assim, mas é assim que eu já trabalhei, já fui operador de injetora plástica, tá? Então a carcaça é feita lá, injetada e tal. Depois tem um componente eletrônico. Então essa carcaça vai para outro departamento lá e a pessoa coloca o componente eletrônico, né? Esse componente eletrônico é colocado, depois vai para outra etapa, isso é testado,
né? Até isso sair da fábrica, chegar nas lojas, existe todo um processo. Mas imagine então até isso aqui sair da fábrica. Se eu pulo alguma etapa dessa, esse produto lá no final, ele possivelmente, né? Possivelmente, ele vai ter defeito. Tá certo? Se não tiver defeito, vai ser muito trabalhoso se você fez na ordem, né? Que não foi natural do processo. Então imagina só se a pessoa antes de tá fabricado aqui a carcaça, ele quer montar o componente, que jeito? Não dá. Então percebe que os processos são importantes, a sequência é importante, irmãos. Quando a gente pula a sequência, a gente queima a etapa, possivelmente as coisas vão sair errado lá na frente. Então a gente precisa entender isso, tá? Então olha só, né? Não dá para vocês verem, mas eu vou aqui narrando para vocês. Bom, dá para ver, não dá para ver, né? Deixa eu ver aqui pelo menos para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo aqui. Rapaz, seria bom. Bom, eu acho que eu mandei esse slide para vocês, na verdade, no grupo. Não sei quantos de vocês, acho que só o pastor Paulo que eu não enviei, né? Mas no grupo lá eu enviei uma imagem. Vocês viram essa imagem? Que é esse slide aqui, que eu mandei lá no grupo. Se não viram, depois dá uma olhada lá, aí vocês juntam a imagem, tá? Só estou vendo aqui se eu consigo, acho que não, né? Deixa eu ver aqui, ó. É que eu vou atrapalhar outra câmera se eu fizer isso, mas só para vocês, não vai dar não. É muita luminosidade aqui. Enfim, o que existe aqui? Depois olhem lá no grupo. O que existe aqui? Existe etapas mostrando como que deve fazer, tá? Mas eu vou narrando para vocês, acho que fica claro aí. Se tiver dúvida, me interrompa. Primeira coisa a ser feito é ler o texto. Aqui eu coloquei perguntas que devem ser feitas e respondidas. Tudo bem, amados? Perguntas devem ser feitas antes que a gente chegue à conclusão de qualquer coisa. Antes que eu declare, é isso, é assim que a palavra de Deus fala. Opa, deixa eu ver, tá sem áudio? Tá sem áudio aí? Voltou? Deixa eu ver se voltou. Ah, você tá sem áudio para falar, é isso, o Emerson? Não, acho que é a internet dele, né? E aí vocês, amados, tá tudo certinho aí, não? Tá tudo certinho? É que o Emerson aqui acho que ficou sem áudio. Agora sim, Emerson. Você quer falar, meu amado, é isso ou não? Me dá só um retorno aí para saber se tá certinho. O Emerson, varão de Deus, acho que ele não está me ouvindo. Ele mandou no chat aqui que está sem áudio, né? E agora, dá um sinalzinho aí, meu amado, para saber se está tudo ok contigo, se a sua internet aí deu uma oscilada e você perdeu o áudio da gente aí. Os demais estão ouvindo, né, irmãos? Está tudo certinho? Me deu um retorno? Tá? Então tá ótimo. Acho que é só o Emerson lá que deu uma oscilada na internet dele, mandou aqui uma mensagem que não está ouvindo. O Emerson, se voltou o áudio aí, meu irmão, me dá um sinalzinho, tá? Para a gente continuar aqui. Bora lá, e agora? Deixa eu ver. Vamos lá. Então, nós temos que fazer algumas perguntas ao texto antes que a gente declare qualquer coisa a respeito do texto. E as perguntas são as seguintes, ó. O que, quem, quando, onde e como. Todo o texto, né? Aí eu vou falar, o que refere-se ao quê? O que o texto está dizendo. O que o texto está falando. Então a primeira pergunta tem que ser respondida o que. Esses são os passos também. A gente não pode atropelar isso, tá? Então o que? O texto, refere-se a pergunta ao texto. O que o texto está dizendo? Irmãos, é uma coisa muito simples, mas a gente vai ver que ao mesmo tempo faz uma diferença enorme, tá? E aí, Bíblia aberta aí, porque nós vamos ler dois textos. E eu, inclusive, vou pedir para que vocês abram o áudio, porque eu quero que vocês façam a leitura, tá bom? Só que eu gostaria muito que os irmãos que fossem ler tivesse a versão Almeida e corrigida. Vocês sabem se a Bíblia de vocês ela é Almeida e corrigida, atualizada? Sabem não? Quem sabe que tem Almeida Revista Corrigida aí? Me ajudem aí, abra. Pastor, o senhor tem Almeida e corrigida, né? Então, pode abrir o áudio, meu amado, por favor. Vou pedir para o senhor ler um texto.
Quem mais tem a Almeida Revista e Corrigida? Edinaldo também? Então, Edinaldo, abre o microfone aí, meu irmão. Vai dar uma saudação. Microfone na mão. 5 minutos no beijinho da flor. Tô brincando, calma aí. Mas abre os dois áudios, então. Porque tem que ser a mesma versão, né? Para um ler a mesma coisa e o outro ler a mesma coisa, tá bom? Então, o primeiro texto, e vocês todos procuram, né? Que é Isaías, capítulo 57, verso 21. Então, olha só. Capítulo 57, verso 21 de Isaías. Eu vou pedir para que os dois irmãos, então, Pastor Paulo e Edinaldo, possam estar lendo. Os demais irmãos só acompanhem e estejam atentos, ó. Atento aqui, a gente está fazendo o quê? Ouvindo a palavra de Deus. Então, qual é a primeira pergunta? O que eu estou lendo? O que está escrito? É a primeira pergunta e a gente tem que responder. E qual é a resposta? É a leitura que a gente faz. Nós vamos fazer a leitura. Essa leitura é a resposta, tá bom? Então, vou pedir primeiro para o pastor Paulo, né? Tá lendo? Abra o microfone, meu amado, por gentileza. Pastor Paulo, pode abrir. Seu microfone está fechado. É só abri-lo. O senhor consegue abrir o microfone aí, não? Na tela aí do senhor tem um microfonezinho. Precisa abrir ele, senão a gente não escuta. E agora? O Edinaldo, então, isso. Vamos lá primeiro no pastor Paulo, depois você na sequência, Edinaldo, tá bom? Pode ser? Vamos lá, 57 de Isaías. Todos acharam aí, amados? Todos acharam? 57 de Isaías, verso de número 21. Achou, Edinaldo? 57, 21, né? Isso, por favor. Pode ler, pastor. Não há para os ímpios, diz o meu Deus. Não há paz. Não há paz? É? Não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. Tá bom, Edinaldo. Pode ler, meu amado. Isaías 57, E 21, meu amado. 21. 57 e 21. Os ímpios, diz meu Deus, não tem paz. Isso, então tá bom, tá ótimo. Vocês perceberam alguma coisa diferente na leitura dos dois? Alguém quer falar? Então diga, Erivaldo, o que você percebeu de diferente? Foi o mesmo texto, o mesmo versículo, mas o que está diferente, Erivaldo? Pode abrir o microfone, meu amado, e falar. Vamos lá, bora participar, meu povo. A diferença Sim, Paulo. na leitura dele que fala sobre os ímpios, né? Sim, mas o que fala? Diz, não há paz. E nessa tradução que eu acabei de ler, diz, não há paz para os ímpios. Tem essa diferença, né, na colocação da palavra ímpios. Então mudou, Meu Deus. mas mudou então, vocês estão percebendo aqui? Mudou então o sentido, é isso? Pela leitura? Na primeira leitura diz, não há paz para os ímpios. Na segunda leitura, os ímpios não têm paz. Sim. Entendi. Tá bom, mais alguma coisa, algum comentário, alguma observação? Ó, deixa eu ler aqui, eu vou ler de duas formas. Uma forma certa e outra forma errada. Eu não vou tirar nenhuma palavra, irmãos. Eu não vou acrescentar e nem tirar nada, tá bom? Então assim, ó, nessa minha versão diz assim, ó: os ímpios, diz o meu Deus, não tem paz. Vou ler, não vou alterar nada aqui, tá? De palavra, ó. Os ímpios, diz o meu Deus, não tem paz. Eu mudei o sentido, não? Sim. Não? Mudei? O que tem de diferente na declaração de uma para outra? O que está afirmando? Uma e outra. Faz a leitura de novo, essa leitura. Vamos lá. Os ímpios, diz o meu Deus, não tem paz. A outra é assim, ó: os ímpios, diz o meu Deus, não tem paz. Hã? Tem uma coisa diferente. Parece uma afirmação
E está dizendo que os ímpios dizem: o meu Deus não tem paz. Deus não tem paz. Isso, então uma afirmação não é essa, ó, os ímpios estão dizendo que Deus não tem paz. Sim. A outra afirmação está dizendo assim, que Deus está dizendo que os ímpios não têm paz. Vocês perceberam? Que a gente pode mudar o sentido da palavra quando a gente lê diferente. Eu não acrescentei, eu não coloquei palavra nenhuma e nem tirei palavra nenhuma, irmãos. O que eu fiz aqui? Eu não respeitei as vírgulas. Olha só, eu não respeitei as vírgulas. Então na minha versão está assim, ó, os ímpios, vírgula, diz o meu Deus, vírgula, não tem paz. Então a afirmação correta é essa, que Deus está dizendo que os ímpios não têm paz. Quando eu não respeito a vírgula, o que é a vírgula? É uma pausa na fala, é uma respiração que se dá, né? Quando eu não respeito vírgula, eu não estou mudando palavra nenhuma. Eu só não estou respeitando as vírgulas. Aí eu posso dar outro sentido, que é, os ímpios diz, o meu Deus não tem paz. O sentido é que os ímpios estão dizendo que Deus não tem paz. Vocês perceberam que uma leitura simples, quando não é respeitada a pontuação, eu posso mudar o sentido sem mudar a palavra? Né? É igual quando as pessoas estão lendo a Bíblia, ao invés de falar vos falei, vós falei, mas o vós tem acento, não é? Então não é vos falei, é vós falei. Eu vou pegar aqui, irmãos, eu sei que a maioria aqui, ou alguns de nós aqui não pertence à Assembleia de Deus, mas eu acho que a maioria, ou quase todos, já usaram a harpa cristã. A harpa cristã, que a Assembleia de Deus e muitas igrejas pentecostais usam, né? Os que não são assembleanos tiveram alguma passagem, algum conhecimento. Mas é um hino muito famoso, que até quem não participou de Assembleia de Deus, que não usou a harpa cristã conhece, né? Que é aquele lá, ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Quem conhece essa música, esse hino? Me ajuda aí, pastor Paulo, Edinaldo, Erivaldo, irmã Gildete, tem que conhecer, minha amada, tu é da Assembleia. Conhece? Emerson? Lembra aí o Emerson? Não sou tão velho assim. Eu também não, mas ainda canta hoje. O Erivaldo lembra, eu não. O Erivaldo foi quem ajudou o compositor, né? Mas é assim, irmãos, ó, é muito conhecido, né? Por isso que eu estou trazendo aqui. Ó, com cego andei perdido, vaguei. Vocês lembram do refrão? O refrão é muito conhecido, né? Como que era o refrão, pastor Paulo? Sim. Mas aquele refrão lá que diz... Foi na cruz. Foi na cruz.